sejam bem-vindos a JPR 2023. Eu sou a Dani Heleno e você está no podcast Cônica Minolta. E nós estamos com o objetivo de levar muito conteúdo e informação para os nossos clientes e todos os nossos parceiros de negócio. E por isso, nós estamos trazendo hoje um assunto bem interessante, profundo, e nós vamos simplificar a física. E não é por isso, né, para falar um pouquinho sobre RDC 611, muitas dúvidas, nós trouxemos alguns especialistas que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre radiodiagnóstico e como essa RDC está mudando e inovando dentro do Brasil. Bom, para isso eu vou chamar o nosso amigo físico que está à frente e coordenando, trabalhando junto com novos projetos da Cônica Minolta, faz parte do nosso time de R&D, PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, nosso físico querido Marcelo Bevenuti. Tudo bem? E agora eu vou pegar aqui uma colinha, porque a gente está à frente de duas pessoas fortes. Eu vou chamar então a Rochelle Nicalca. É isso, acertei? Então tá bom. Física e especialista em radiodiagnóstico, diretora científica da BFM, física do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e também a Denise Nircician, é isso? PhD em física e radiodiagnóstico e professora de física da USP. Então, muito conteúdo junto com os nossos especialistas. E eu vou passar para o Marcelo contar um pouquinho para a gente sobre a SRDC e a gente começar esse bate-papo que é tão importante no nosso mundo de radiologia, não é mesmo? Perfeito, Dani. Então vamos lá, né? Bom, primeiras considerações são importantes para nortear aqui a nossa conversa. É as pessoas entenderem que na área de fabricação dos equipamentos médicos, né, todos os fabricantes são obrigados a atender normas específicas, né? Aqui no Brasil a gente tem que atender a IEC 60601, que na verdade é uma norma até internacional, e os fabricantes então têm essa normativa como obrigação aí de atender. Do outro lado, né, de quem compra, de quem usa o equipamento médico, hospitais e clínicas também têm, né, suas obrigações legais de atender, entre elas a RDC 611 e as INs, né, as instruções normativas para cada uma das modalidades de diagnóstico. Outra consideração importante, né, que essa legislação foi renovada recentemente aqui no Brasil, a RDC 611, e a EBFM, né, de quem aqui todos fizemos parte, incorporou, né, fez parte dessa diretoria colegiada, né, que conduziu os trabalhos aí dessa renovação da normativa e que nos trouxe hoje até aqui em relação a isso. Então, Rochelle, primeira pergunta eu vou direcionar a ti, né? Se tu poderia fazer um histórico para a gente, né? De como a gente chegou até aqui. A gente saiu de uma legislação que tinha sido redigida em 1998, ainda fruto daquele acidente, ou se preferir, desastre, né? Do SES 137 lá em 1987. E ficamos aí, na verdade, mais de 2 décadas com uma legislação, né, norteando o Brasil aí na área das radiações, mesmo tendo todos os avanços tecnológicos, né, dos dispositivos digitais, CR e DR. Se pudesse fazer um histórico para nós, assim, de como é que nós chegamos aqui hoje, seria legal. Obrigada pelo convite, Marcelo. Obrigada, Dani, aí, para a gente ter esse momento, né, de conversar um pouco mais e deixar esses registros para que a gente possa manter essa evolução cultural, né, em relação a toda essa tecnologia que está embarcada dentro dos serviços de radiologia e por vezes a gente não sabe muito para onde recorrer, né? E o Brasil é rico em fazer lei, né? Nós somos ótimos em fazer lei. Né? Agora aplicar às vezes dá uma falhada. Mas para ter uma ideia, né, a portaria 453 é de 1998 e muitas coisas que foram idealizadas lá em 98, em 2023, a gente ainda não tem, né? Então, assim, eu particularmente sou uma viúva da portaria 453 também, porque ela trouxe vários tópicos da organização de um serviço de radiodiagnóstico e também de radiologia intervencionista. A gente até fala, não, agora a gente tem radiologia intervencionista. Não,
lá na portaria 453, vai ler no artigo tal, né, o que não estava descrito já, de questão de dosimetria, treinamentos, programas, tinha muita coisa já descrita em 1998, uma portaria que foi construída por físicos queridos também, né? O pessoal da USP mesmo participou, né? O pessoal de Campinas participou, lá em Porto Alegre também a gente teve equipe participando dessa construção, né, da sábia portaria 453. Mas, como toda lei, né, a gente tem, dentro do serviço de radiologia, a gente tem uma infinidade de tecnologia que vai nos motivar a procurar validar, né, aqueles processos. Então, a gente começou com a imagem digital, a gente não tinha mais o filme, né, que já estava descrito, e aí acaba que a portaria perdeu um pouco do sentido, porque quando a gente começou com esse tipo de equipamento dentro dos serviços, né, a gente precisava... Uma referência mais moderna, né? Entender esses padrões de tecnologia que a gente tem. E lá em 2015, então, na verdade um pouco antes ainda, começou novamente essa caminhada, né, com um grupo da GGTS, né, que é de dentro da Anvisa, promovendo encontros com especialistas para construir um documento que seria uma consulta pública, né? E isso, 2015, tivemos uma publicação muito infeliz de uma possível nova portaria sem nenhum critério. Morreu um pouco esse sistema, nós andamos mais um pouco e novamente teve a reunião, a Anvisa consultou muito a Associação Brasileira de Física Médica, assim como consultou outras associações e sociedades para construir o que hoje a gente chama de RDC 611, que mudou inclusive, né? Sim, primeiramente foi RDC 330, 440, para deixar a gente doido. E em 2022, então, a gente tem... Vou ter que mudar em todos os relatórios. Mas a gente finalmente, então, teve a efetiva 611. E essa caminhada ela foi toda feita com muita transparência, inclusive, porque a Anvisa tratou de trazer consultas públicas, ela tratou de... a gente, como a BFM, vê só o lado da BFM, né? Mas ela consultou bastante a associação, consultou as outras sociedades para tentar alimentar isso da melhor forma e construiu ela de uma forma em que eu tenho a RDC 611, que é uma regulamentação que fala a respeito do serviço de radiologia diagnóstico intervencionista, da organização do serviço. Lá está descrito como tem que ser os processos, que tipo de programas que tem que existir, o que não pode ter, como é que fica a teleradiologia e tal. E, juntamente com essa regulamentação que fala sobre serviço de radiologia, ela publicou as instruções normativas que falam dos sistemas, que falam das modalidades, né? Então, a gente vai ter a instrução normativa da radiografia médica, da mamografia, com a ideia de que uma instrução normativa ela é uma coisa mais modificável, né? Que, então, daí que eu acho que vem o nosso papel aqui, e que bom que a gente pode ter esse espaço também, é que essas instruções normativas, elas não são eternas. Sim. A gente precisa ter um olhar crítico sobre essas documentações que estão falando sobre a nossa vivência, o nosso dia a dia, para ver se elas estão descrevendo a melhor forma de se fazer a assistência à saúde. Sim. E se a gente identificar alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ter uma organização maior, não aquela rádio corredor, só isso é uma droga, não vou fazer e tal. Não, a gente tem que se organizar e recorrer à Anvisa para que tenha as alterações possíveis, né? A exemplo, a gente até sempre comenta, né? Puxa, falta uma instrução normativa de monitores, né? Porque, na verdade, monitor é uma outra modalidade. Sim, tem que ter o primeiro passo, né? Se a gente não tem o primeiro passo, a gente não consegue evoluir. Provavelmente quem deve estar assistindo a gente deve querer entender aonde encontrar essa RDC, se ela realmente, se esses nossos clientes eles estão adequados ou não. Eu sei que é um documento público, mas onde que quem está assistindo aqui tiver curiosidade de acessar, é fácil acessar, onde que ele consegue buscar essa informação, porque acho que é importante também a gente divulgar, né, onde acessar e ter essa informação, esse conteúdo. No próprio site da Anvisa, a gente consegue fazer busca pela resolução. A BFM providenciou um documento conjunto mesmo, dando uma introdução, porque quando a gente busca na Anvisa, a gente busca RDC, aí busca IN, aí busca não sei o quê. Então a gente
de forma a facilitar a vida dos serviços, a gente reuniu elas todas, né, as instruções normativas todas RDC. Então, no site da BFM também, a bfm.org.br, a gente também encontra isso disponível. Legal. A gente vai deixar, então, o site aqui também na descrição do link. Legal. A gente vai subir no YouTube para facilitar também todos o acesso desse conteúdo tão rico. Ótimo. Isso aí. Bom, Denise, agora eu vou direcionar uma para ti aí, tá? Diga. Em relação à mamografia, né, que é uma modalidade tão sensível, né, a assertividade do diagnóstico, a qualidade do diagnóstico, então é sempre um tema muito importante da gente tratar. E até porque no Brasil a gente tem esse formato de que a saúde da família acaba passando sempre pela mão da mulher, né? Então é bem importante a gente nutrir o pessoal que está nos assistindo sobre essa situação em relação à mamografia. Então eu te pergunto se tu, assim, vê avanços significativos na RDC 611 e na IN 92 em relação à qualidade da imagem, redução de dose na modalidade de mamografia. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, dividir essa mesa assim com amigos, né? Sim. É sempre gostoso e falar de coisa que a gente gosta, né? Que é o nosso dia a dia. Com relação à mamografia, eu reconheço sim um avanço com as novas publicações, principalmente pelo advento da mamografia digital, que na nossa querida 453 já estava deficitária, sem dúvida. E por que a mamografia digital ela tem essa característica que eu vejo como positiva? Primeiro, porque você vai ter um sistema de controle automático de exposição, que agora na mamografia é obrigatório. Então você não vai irradiar, porque o equipamento tem que decidir se a mama é mais densa ou nem tanto, para poder definir a técnica que ele vai dar ali. Então, você não vai irradiar a paciente de forma desnecessária. Então, eu vejo que isso é um ponto importante. E dentro da instrução normativa, assim, a indicação de testes específicos para toda essa parte digital, que antes a gente não tinha. Então, você avaliar parâmetros de qualidade, como uniformidade, toda a parte de qualidade da imagem que você faz a partir de phantoms, com estruturas específicas. É claro que tem alguns testes que aí da mamografia, eu falo assim, ok, a RDC foi até um ponto, né? As normativas chegaram a um ponto, só que a tecnologia continua avançando, então a gente agora tem a aquisição por tomossíntese, que não temos ainda nada contemplado, mas ok, são passos que a gente entende que você vai construindo a cultura. Então, se a gente não tinha nada para digital, agora a gente tem. Então, vamos aprender como faz, vamos utilizar, fazer avaliações adequadas de parâmetros de qualidade. Então, um dos itens é avaliar relação contraste-ruído, que é um parâmetro fundamental na mamografia. Com certeza. A questão do digital também, no filme você errava a técnica, você teria que fazer uma nova radiografia, porque no filme não teria como fazer o laudo. Agora, o pós-processamento, o médico ainda tem como mexer um pouquinho, então a gente espera, né? Aí tem que ter uma análise das rejeições para ver se isso tem diminuído ou não. Então, tem avanço sim, são positivos e temos que aprender muitas coisas. E claro, não é porque a gente, vamos dizer, né, trabalha ou vai se especializando que a gente não tem dúvidas também. Então a gente vai compartilhando com os colegas como você faz tal teste, como é que você avalia tal referência, porque a gente sabe que nenhuma lei tem um caráter educativo, ela vai regulamentar algumas coisas. Então lá não vai dizer como faz. Perfeito. Então a gente tem que ter um entendimento, mas às vezes eu posso estar tendo um e a Rochelle outro. Então aí dentro da BFM, dentro de outras reuniões, a gente vai tentando... Os artefatos que aparecem no CR, por exemplo, né? Daqui a pouco eu acho que não são importantes, né? Sim. Enfim. E o que é legal, ter essa proximidade com a Anvisa nos permite uma hora, vamos dizer, juntar uma série de questões e um dia submeter para eles e falar assim, nos ajude. Como podemos interpretar, quando foi feito, o que foi considerado. Então, ter esse caminho também de acesso a uma vigilância, a uma Anvisa, claro, eu acho que é super importante. Legal. Bom, Rochelle, vamos mais uma contigo então, tá? A gente tem visto aí nos últimos tempos, né, não é uma virada de chave, mas uma virada de foco, né?
que até então a gente tinha muita preocupação com o trabalhador da área em relação à radioproteção, e hoje com as novas modalidades, principalmente a tomografia, né, apresentando uma dose muito alta, a gente tem uma visão agora mais voltada para a radioproteção do paciente e um cuidado com a dose do paciente. Como que tu vê a RDC 611 em relação a esse cuidado com o paciente em relação à dose? Acho que a gente tem que melhorar. Mas, na verdade, já temos uma evolução assim, em relação a isso, mas as iniciativas que dizem respeito à quantificação ainda não estão tão claras, até porque eu acho que a gente está, com relação à evolução cultural, um passo antes, né? A gente tem o serviço de radiologia dentro das instituições, ou mesmo como clínica prestadora de serviço, muito distante daquilo que é preconizado para o atendimento da assistência à saúde de forma como um todo. Muitas vezes o serviço de radiologia é uma ilha, né? Fica lá e daí manda o paciente, faz o exame e era isso. E manda o laudo de volta. E eu quero gerar produto, eu quero ter laudo e tal. E um passo importante que eu acho que vai em direção a gente ter esse tipo de indicador, fazendo uso da dose, de níveis de referência diagnóstica, né? Apesar da RDC falar que convém existir esses níveis, mas ela também não aprofunda tanto isso, porque... Não direciona o como, talvez, fazer... E é recente em termos mundiais, né? Isso é de 2017, né? Uma nova forma de olhar essa questão de referência de dose para o mundo ainda é bastante recente. Mas ela já começa a tratar ali a questão do gerenciamento de riscos do paciente. E isso é uma coisa que a Anvisa vem numa construção em outras normativas para a área da saúde como um todo, para outros serviços de saúde, tipo a existência do núcleo de segurança do paciente, a existência de um programa de gerenciamento de riscos, e ela colocou um pitaco, né? Sim. Deu uma apimentada na RDC falando sobre isso. Porque, na verdade, o que a gente faz em termos de segurança do paciente, proteção radiológica, muito é gestão de risco. E o que a gente precisa fazer como players do serviço de radiologia é falar a mesma língua dos demais de um serviço de saúde, né? E acho que ela tentou trazer um pouco isso. Não sei se está sendo compreensível, né? Acho que a gente pode melhorar, pode trabalhar sim. Até recentemente a gente conversou, teve a oportunidade de falar isso para os radiologistas na semana passada, eu acho. Comentando sobre a questão do indicador de dose, aquilo que está descrito, a gente estava conversando um pouco ali sobre a questão do índice de rejeição de radiografias, né? A questão do índice de exposição que está associado ali ao exame de radiografia médica, ou de mama mesmo, ou mesmo, né, o que a gente tem de dose, de novo, né, na radiologia intervencionista, na tomografia. Isso tudo são indicadores de processo que podem sim ser associados à segurança e qualidade, podem dar sentido à gestão e entregar melhor qualidade de serviço para o nosso principal, que é o paciente. Que é o centro da coisa, né? Afinal de contas, é o nosso... Para isso que nós estamos aí, né? Para ele que a gente... Muitas vezes essa informação não chega no paciente, né? Então hoje o paciente chega no hospital, ele fica praticamente refém, ele não sabe ali o quanto que ele pode ser radiado, enfim, né? Então acho que também é outra responsabilidade nossa, e o né? assunto, toda vez que envolve radiação, né, Dani, o leigo, ele tem medo, né? Porque a gente cresceu ouvindo, né, só as péssimas notícias sobre a radiação, né? Bomba de Hiroshima, né? Acidente em Chernobyl, enfim. E aí o paciente chega lá, ele olha aquele símbolo de radiação e o que ele tem é pânico, é medo, é insegurança, né? Então a gente tem que conseguir levar isso. Mas, Denise, vamos lá. Em relação aos recursos, né, que a legislação, que a 611 nos trouxe, e principalmente ancorados, né, na IN 90, tu considera que hoje a gente tem alguns recursos melhores para, digamos assim, reprovar um equipamento no teste de aceitação? Bom, vamos lá. Eu tenho algumas ressalvas com essa palavra reprovar, sim, né? Mas vamos pontuar. Eu acho que assim, um teste de aceitação, a gente está falando de um equipamento novo, com as tecnologias atuais, onde a gente vai percorrer ali uma série de testes mais exaustivos, talvez ampliando as faixas de avaliação.
E aí eu vou, obviamente, a gente vai olhar para a IN, mas vai olhar para o descritivo de compra. Então, o que foi combinado e acordado para ser entregue. Então, vamos avaliar se isso tá tudo a contento e ok. Quando a gente fala de equipamentos, e vamos a gente falar o nosso Brasil, tem uma diversidade de equipamentos, de idades e de tecnologias muito distintas. Então, quando você fala em reprovar um equipamento que está ali, às vezes numa comunidade, onde só tem aquele equipamento de raio-x e que ele está ultrapassando 45%, tá 5% acima do nível de reprovação, quanto que essa reprovação realmente funciona, né? E ela é efetiva, claro, né? Assim, então, assim, eu acho que eu entendo do lado de uma vigilância sanitária, você ter um valor assim para ajudá-los a fazer uma intervenção quando necessário. Mas, tecnicamente, é o que eu falo, aí é o bom senso. Perfeito. Né? O bom senso, que eu preciso entender junto com a gestão daquele local, do tipo, é um equipamento que é antigo, então vai muito da interpretação. Tive a oportunidade de conversar com físicos do Serviço de Vigilância Sanitária aqui de São Paulo, para tirar um pouco dessas dúvidas. Então, eu achei interessante eles terem esse entendimento. Equipamento novo é uma coisa. Equipamento antigo, você não tem como exigir, às vezes, algo que ele nem foi designado ou desenhado para funcionar daquela forma. E aí uma questão que eu entendo que o físico, quando vai fazer essa avaliação, precisa respaldar é instrumento calibrado para fazer essa avaliação. Porque se eu vou chegar num limiar, onde eu vou chegar num resultado que está muito próximo desse limite de reprovação, como eu decido se ele vai ser reprovado ou não? A gente físico sabe que toda medição tem uma incerteza associada. Então, fazer essa avaliação com cuidado, ter essa questão técnica bem respaldada, vai nos ajudar a falar, não, realmente esse é um parâmetro que precisa de uma intervenção do fabricante, uma recalibração e alguma coisa que dá para fazer. Um mamógrafo com 40 newtons de compressão, por exemplo, temos que interditar. Então, isso, é o bom senso que vai definir. Exatamente. Então, não é... Exatamente, vai machucar a paciente, né? Exatamente. Exatamente. Então, agora, assim, 2% acima da dose... Não, né? Com que precisão você conseguiu determinar isso? Exato. Então, é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Fala, eu acho que o que falta um pouco para o nosso entendimento, daí vem de novo a questão da evolução cultural, é que quando acontece esse tipo de coisa no equipamento, é legal... acho que o entendimento das pessoas é, não, mas o físico reprovou. Né? A gente é o culpado. Na verdade, só mede, né? Foi executado o teste e tu tem que levar isso para o responsável técnico. Porque o responsável técnico também tem que estar... Com certeza. A avaliação que é feita, ela não é para o físico e para a vigilância sanitária. Sim. A avaliação que é feita é para o serviço. Isso. Né? E o serviço tem que se preocupar que aquilo está desse jeito, e até uma coisa que a gente conversava muito nas consultas públicas, assim, uma avaliação de um equipamento, ela não é estanque. Eu faço um teste de desempenho ali do equipamento é uma fotografia daquele momento. A pessoa que está licenciando o serviço ou a pessoa que está gerenciando o serviço tem que ter o entendimento do histórico, né? Então, assim, se esse equipamento, toda vez que é avaliado, ele apresenta a mesma informação, e não tem nenhum plano de ação do serviço, o que pode estar por trás disso? Está indo para uma obsolescência? É um parâmetro que descalibra? Então, ter esse histórico para a gestão é fundamental. E eu aqui na Cônica tenho tido contato com algumas situações, né? E eu tenho usado uma frase que é assim, o papel do físico não é condenar o equipamento, é liberar o equipamento, né? Então, assim, quando a gente encontra uma inconformidade, né, na hora do teste, chama o fabricante, né, pergunta para o fabricante, né, tenta estar no mesmo momento da instalação ou da manutenção, porque aí se aparecer um parâmetro desconforme já resolve na hora, né? São aprendizados em conjunto, e não ter uma atuação assim, né, instala na terça, eu vou na outra quinta, daí eu paro o equipamento, aí o serviço fica mais 2 meses parado até achar a agenda né, do pessoal de manutenção. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é fazer a área da radiologia girar, né, andar. Então, isso também é um cuidado que vale a pena. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível, né, exatamente. Com qualidade. Acho que
tudo isso resume-se muito responsabilidade, né? A gente tem um slogan na Cônica Minolta que é imagem que salvam vidas e pessoas que cuidam de pessoas. E no final é isso, são pessoas cuidando de pessoas, né? Não é o físico impedindo o seu trabalho, mas é trazendo um olhar, um cuidado, né, para o paciente. No final é o nosso paciente, foco, né? Exatamente. É isso aí. Bom, mas vamos de novo aí, vocês duas. Tá? Então, assim, se a gente olhar, né, para essa nova legislação, para a RDC 611 aí de 2022, ela traz lá um texto um pouco mais específico quanto ao supervisor em proteção radiológica, né, que é sempre um tema aí sensível da nossa área, na verdade, né? Gostaria que vocês falassem assim, um pouco sobre, afinal de contas, quem é esse supervisor de proteção radiológica, quem pode ser, quem é a melhor pessoa para decidir isso. Eu não posso não ter viés. Na verdade, a gente tem um histórico assim, de evolução do conhecimento, né? Então, assim, no entendimento da Associação Brasileira de Física Médica, né, o supervisor de proteção radiológica que tem competência e conhecimento e é certificado, inclusive, pela própria associação, para trabalhar nesse sentido, é o físico especialista em física do radiodiagnóstico. É um cara que vai ter quase 5.000 horas de experiência pós-formado, né, estudando, né, na prática a área, né? E assim, existem papéis da proteção radiológica que são de várias players, né? Eu acho que todo mundo que está dentro de um serviço, a enfermeira, o técnico, o médico, o biomédico, enfim, todos são partes da proteção radiológica. Tem que ser o proativo em pró da proteção, mas cada um no seu papel, né? E o supervisor, né? Se não, a gente até tem uma questão que a gente ainda discute, tipo, numa clínica pequena, né? Que vai ter lá uma clínica da mulher, um mamógrafo, uma densitometria óssea e um ecógrafo, não faz sentido ter um supervisor presente, full né? time para isso, sendo que o radiologista, né, tem conhecimento para isso e ele pode ser assessorado por alguém que faça as questões que também são necessárias que o supervisor faça, cálculo de blindagem, né, os levantamentos radiométricos, as avaliações de qualidade, que são coisas que precisa de conhecimento para isso, de formação para isso. Né? Agora, num hospital, né, onde tu tem o radiologista com uma demanda de exames desse tamanho, né, e muitos equipamentos, muitas pessoas. Sim, equipes enormes, né? 70, 130 pessoas, né? Acho muito complicado o responsável técnico assumir a missão de supervisor de proteção radiológica com a qualidade necessária, né? Então, tu perguntou, né, bem? Mas, o físico, o especialista em física do radiodiagnóstico. Eu concordo com a Rochelle, corroboro com tudo que ela falou. E queria pegar esse viés da formação, né? Porque tem algumas coisas e questões técnicas ali, quando você vai fazer alguma avaliação, que a formação do físico nos dá bagagem, nos dá background para a gente poder, porque nem tudo está pronto, não existe protocolo pronto para tudo. Então você vai fazer um cálculo de blindagem, pode parecer uma coisa relativamente simples, mas tem complexidades que você precisa trazer lá da sua física de radiações, conceitos que você vai implementar ali. Quando veio o PET-CT, né? Quem é que sabia fazer cálculo de blindagem quando o PET-CT chegou? Ninguém, né? Exatamente. Então eu entendo dessa forma que essa fundamentação dos conceitos, a formação em física ou física médica é quem traz, né? Daí essa figura estar associada. É claro que eu entendo, por estarmos numa área que tem essa multimodalidade, ou na verdade você tem equipes técnicas, você tem enfermagem, você tem os radiologistas, existe o papel de cada um, e que integrado a gente vai trabalhar em prol da proteção da própria equipe e do paciente, né? Então, porque quando você está protegendo o paciente, você está reduzindo um tempo de exame na intervenção, você está protegendo a equipe, né?
Então é todo mundo junto, mas com papéis definidos. Claro. Então, E Não, importantíssimos, né? E hoje a gente tem até o paciente, né, com a história de digitar uma frase no Google, né, e chegar no hospital e dizer eu quero protetor de tireoide, né, enfim. então, quando E aí- isso se aplica, quando isso não se aplica, Exato. quando isso faz sentido, quando não faz. Exatamente. Então E aí precisa o saber enfermeiro interpretar. vira lá pro técnico de segurança do trabalho, e aí precisa ou não? Aí a pessoa na insegurança precisa, quando vê, tá lá o protetor de tireoide atrapalhando a aquisição da Isso, imagem, isso. gerando uma repetição em cima Aham. da imagem. Então é uma sucessão acaba de equívocos que atuam contra, né, a qualidade da imagem e proteção radiológica. Então nesse sentido aí. Mas eu achava que vocês iam responder isso mesmo. Viu? Então, fechamos. Mas, Marcelo, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta também. Ah. Né? A gente vê bastante a responsabilidade dos hospitais, das clínicas, frente à proteção radiográfica e toda essa adequação. Mas e a indústria, né? Como que a gente está se comportando já para garantir que o equipamento que sai da fábrica já esteja, né, adequado para a instalação, para receber o nosso paciente? Você que está aí com uma vivência imersiva junto com o nosso time de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como você tem visto a evolução, né, dessas proteções dentro da indústria? Legal. Então, até estava comentando isso lá fora, né? Hoje no PDI eu tenho a oportunidade de inserir meu conhecimento, né, na melhoria do equipamento. Então eu acabo conseguindo atingir um público maior nesse quesito. E assim, costumo dizer isso, né? A empresa japonesa, por óbvio, ela tem uma preocupação maior com a dose, né? E talvez as pessoas não entendam quando eu digo isso, mas é óbvio porque quem recebeu a bomba de Hiroshima se preocupa mais do que quem tocou, né, Denise? Então todo produto que a gente vê aqui na empresa japonesa, ela tem essa pegada da preocupação com a dose, né? E o PDI, o nosso PDI lá também tem esse DNA, até por ter uma supervisão, né? Tem os japoneses que vêm aí periodicamente para a fábrica fazer isso. Então eu vejo, Dani, hoje já uma preocupação na origem mesmo, em relação à redução de dose, né? E que eu acho que o benefício, sem dúvida nenhuma, é do paciente aí do nesse paciente, ciclo todo. né? Então, isso é legal, muito legal. Legal, bacana. Tá. Estamos encerrando, Dani? Então, Vamos, né? maravilha. Acho que a gente falou um pouquinho sobre essa importância, né? Eu acho que levar a educação, a gente tem que começar com mais iniciativas, levar a educação pro paciente, né, para ele entender quando ele tem que usar uma proteção radiográfica ou não, um protetor de tireoide, se o raio-x ele pode ser exposto, quanto de dose ele pode ser exposto, a orientação também para as clínicas e hospitais, a preocupação com a indústria, né, acho que isso está aumentando, a educação dos profissionais que está na produção, que está no PDI, que está no time de marketing, buscando novas tecnologias. Mas a gente não para por aí, né? Eu vou agradecer a participação e o tempo de vocês, foi extremamente importante e espero que a gente tenha mais bate-papos como esse, certeza. não é? Para A ideia é esclarecer essa, e levar mais conhecimento pro nosso público. E aí também vou deixar um convite para quem tiver com dúvida, eu sei que foi um assunto muito técnico, deixa aqui embaixo as dúvidas, interaja com a gente. Com certeza o Marcelão aí vai ter o prazer de responder cada uma das dúvidas de vocês. E deixem comentários também sobre temas que a gente pode abordar aqui, né? Sobre a física e o radioproteção, radiodiagnóstico. E a gente se encontra em um próximo bate-papo aqui no podcast da Cônica Minolta. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado mesmo. Bom. Obrigadão, Valeu.